Essas crianças estão na aula da palavra e aqui elas vão ser trabalhadas no sentido da opinião, da crítica com relação à realidade que elas vivem na comunidade. A Cristiane é a professora, a educadora, que também é psicóloga. Qual é a visão, qual o objetivo desse trabalho aqui com essas crianças? Então, a oficina de arte da palavra, como a gente chama, né, ela tem um objetivo tanto de desenvolver a expressão, a linguagem. Como é com um ciclo menor, tem muita questão da escolarização ainda, desse acompanhamento, porque alguns têm dificuldade mesmo, né, na escrita e tal. Então a aula tem esse objetivo a oficina tem esse objetivo de fortalecer a leitura, a escrita e também o desenvolvimento da expressão, da reflexão. A partir daí você vai trabalhar a parte crítica, da consciência crítica dessas crianças. Sim. O objetivo também é trazer esses temas geradores, não só na aula de arte da palavra, né? Nas outras oficinas também, de forma mais transversal. Trazer temas geradores para os meninos, para as crianças e para os adolescentes refletirem, né? Sobre o seu lugar na sociedade, sobre o seu papel na sociedade, sobre o lugar que ocupa na comunidade, aqui no Piolim, né? Essa questão do protagonismo. Então isso é o que a gente tenta desenvolver ao longo das oficinas, né? Essa questão da reflexão, do empoderamento, de se enxergar mais como atores desse espaço, no Piolim, na comunidade e na cidade. Muito bem. A aula de hoje é sobre o preconceito racial. Aqui elas vão debater sobre o preconceito, algo que é comum na comunidade de vocês, não é isso mesmo? Vocês já presenciaram algum fato desse tipo? Alguém agredindo o outro por causa da pele? Quem aqui já viu? Já lá perto da minha casa, quando meu irmão estava jogando bola, aí tem um menino branco que ele mexia com todo mundo, só porque ele era branco e a maioria dos meninos era negro. Aí meu irmão fez o gol, aí comemorou. Ele tá comemorando por quê, seu negro? Apelidou meu irmão de Tizio, negro preto. Aí meu irmão pegou, nem ligou, aí ele pegou, foi dar um murro no meu irmão, aí os dois brigaram, aí separaram, aí o branco disse que ia pagar um menino para matar meu irmão. Como é que você vê essa questão do preconceito? É uma coisa triste? É muito ruim, porque eu não queria que existisse isso. Eu queria que todos assim aceitassem uns aos outros do jeito que são. Você quer um mundo mais igual. É. Professor, o que a gente vê aqui que é uma realidade bem presente na comunidade deles, a questão racial. Até porque o Roger, né, é um dos bairros de João Pessoa com maior índice de população negra, né? Temos um presídio, então a questão do preconceito e da violência já é uma coisa que se desenvolve no bairro desde que as crianças vão nascendo nesse meio de violência, de discriminação e de preconceito, assim. E é uma coisa que aqui dentro a gente tenta tá sempre dialogando e refletindo sobre essa necessidade de quebrar mesmo essas barreiras mesmo, de desigualdade de gênero, de dificuldade de acesso, porque os meninos não têm tanta facilidade de ter acesso a outros lugares, à escola, a questão cultural mesmo, enfim, aos aparelhos culturais. Então, isso é uma questão que a gente tenta estar sempre desconstruindo no cotidiano da instituição, né? Nas rodas de conversa, não só nas aulas. A gente tem também o momento do Boa Tarde, que é o momento de acolhida, em que sempre estão sendo discutidos esses temas, né, recorrentes, que os meninos trazem do seu cotidiano, situações de opressão ou de violência do seu cotidiano. E aí, nesse momento do Boa Tarde, a gente tenta fazer esse acolhimento, esse diálogo, essa troca de experiências, sempre no sentido de refletir e desconstruir mesmo esse preconceito e esse lugar de se sentir menos ou de se sentir inferior por causa da cor da pele, né, da raça. Até que ponto você sente que essas crianças estão sendo incluídas? Depois do debate com relação à exclusão, ou pela questão do preconceito, ou pela própria comunidade, a questão das políticas públicas?
Assim, a gente tem avançado, né, nos últimos, acho que 10 anos, na questão das políticas públicas para a juventude, de políticas públicas afirmativas em relação à questão de gênero e de raça, mas ainda é uma questão que se precisa avançar, né, porque é um preconceito que não é só na lei ou na política pública que vai ser desconstruído, porque é uma questão cultural também, né, do nosso país, está muito enraizado a questão do preconceito, da diferenciação e da desigualdade, que é histórica, né? Então, por mais que as políticas públicas estejam avançando, ainda tem muito mais para se avançar na questão da educação, na questão dos aparelhos culturais mesmo, do aparelhamento cultural que se oferece. Aqui no bairro a gente tem duas ONGs, né? Mas mesmo assim não abarca o tanto de crianças que estão aí na rua, que não estão tendo acesso a outras possibilidades, né? De criar esses desejos, esses outros desejos para a sua vida e essas outras possibilidades. Assim, não vou dizer que o Piolim salva o mundo, que o Piolim inclui todos os meninos, mas é um trabalho que aos poucos, né? Dentro da sua capacidade e dentro desse lugar, né? Do que consegue alcançar, tenta fazer o que pode a respeito dessa questão da inclusão, do acesso à cultura, de criar esses novos desejos e essas novas possibilidades, né? Ou seja, vocês, de uma certa forma, abrem a porta para essas crianças terem uma visão de futuro, descobrir um futuro. Sim, com certeza, né? Como tem os 2 ciclos, né? Alguns meninos passam a maior parte da infância ou da adolescência aqui, né? Passam do ciclo água para o ciclo fogo e a gente consegue ver tenta, né, ensejar essa visão de futuro nos meninos mesmo. Alguns meninos do ciclo fogo, né, saem para círculos maiores e a gente está tentando sempre discutir essa questão, dessa perspectiva de por que a gente está aqui e o que a gente pode alcançar a partir desse lugar, né? Que perspectivas de futuro a gente pode criar, né? Que nova visão de mundo a gente pode criar. E é essa a visão geral do Piolim, fortalecer, né, esses atores sociais, que os meninos se sintam mesmo protagonistas do seu espaço, começando pela Piolim, mas na comunidade e na sociedade. A gente divulga, né, pelo Facebook, pelas redes sociais, no período de matrícula. Os meninos também funcionam muito na história do boca a boca, né, de sempre estar trazendo um amigo, um irmão, não é? Vocês bem sabem disso. De estar chamando mesmo, dizendo, como é legal. E também porque aqui no Roger, né, o Piolim já é essa referência, porque tem mais de 30 anos, né, que faz esse trabalho. Então, há muita demanda espontânea, né? Das pessoas chegarem naturalmente porque escutou alguém falar, porque viu alguma coisa na TV, porque um amigo chamou. Mas, institucionalmente, a gente faz algumas ações ao longo do semestre com a comunidade, que é justamente para divulgar o nosso trabalho e chamar mais pessoas, né? Tem o Dia do Sempre, que é um dia que a gente sai na comunidade, como se fosse uma caravana, que sai e tenta fazer alguns espetáculos, alguns números, na comunidade mesmo, né, para divulgar esse trabalho. Tem a Caravana Piolim, que é um projeto que vai para outros bairros, não só para o Roger, né, que os meninos se apresentam, às vezes no circo, às vezes no teatro, e existe, né, uma vivência com as comunidades, né, com os outros bairros, para divulgar esse trabalho mesmo do Piolim, para tentar construir essas pontes também com outras ONGs, com outras organizações. Agora, o que se percebe é que muitas das crianças chegaram aqui e já estão aqui ou estão aqui há um bom tempo. É comum, né? Alguns meninos passam, como eu falei, de um ciclo para o outro, né? Porque estão aqui há, 5 anos, 6 anos. E aí é isso. É tanto porque o Piolim consegue manter esse desejo, né, de os meninos continuarem aqui fazendo circo, fazendo teatro, tendo outras oportunidades, né, e também pela perspectiva de futuro mesmo que a gente vai criando ao longo do processo, né. Alguns meninos
ficam até 20, 21 anos, cria mesmo um apego com a instituição, né? Pela forma como a instituição trata, né? As relações são talvez um pouco diferenciadas da escola formal, dos meios formais. Então existe esse meio que apego mesmo. Alguns meninos passam muito tempo aqui. E aqui vocês já viram desses meninos que cresceram e hoje estão no mercado de trabalho, estão na arte? Sim, alguns meninos enveredaram mesmo para o circo, né? Alguns hoje estão em circos profissionais, em circulação nacional. Alguns outros, por causa do teatro aqui, resolveram fazer teatro na universidade. Então, a gente tem educandos que estão no teatro aqui, que estão fazendo teatro na universidade. Então, é isso. Vai se criando essa perspectiva a longo prazo, assim. É um desejo da gente, é uma coisa que a gente está sempre incentivando, que se crie essa perspectiva a longo prazo, assim. De inserção no mercado, na universidade, enfim. O Inclusão em Foco termina aqui. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!